never seen the wonder. Bom dia ou boa noite, ao menos aqui no Brasil é boa noite. Eu sou Paulo de Souza, irmão em Cristo, irmão de sangue, irmão de alma do meu amigo Tavares, a quem eu tenho um carinho imenso e agradeço todos os dias pela vida dele. Quanto ao assunto sobre línguas estranhas, bom, eu vou falar a verdade com você. Cara, eu não acredito, entendeu? Não acredito, eu acho que é algo induzido mesmo, que veio passando de um para o outro e tá aí, as pessoas repetindo 2, 3 sílabas constantemente, achando que estão agradando a Deus, ou falando com Deus, mas elas fazem aquilo bem intencionadas. Eu tenho diversos amigos que falam, ou dizem que falam, acreditam que falam, e se sentem bem assim. Enquanto a pessoa se sente bem fazendo aquilo, e aquilo não causa mal a ela e a ninguém próximo, de uma maneira ordenada, entendeu? Eu não vejo um problema algum. Cada um no seu lugar. Enquanto, agora, a partir do momento que começa a interferir na ordem do culto, ou até mesmo o fato do cara falar em línguas e se sentir mais poderoso do que o irmão que não fala, aí, meu irmão, aí já complicou. Mas quanto a isso, enquanto tá te fazendo bem, fale aí sua língua, fale aí, ó, no sapatinho, no baixinho, entendeu? Entre você e o que você acredita estar dizendo para Deus. Eu acredito sim que a pessoa fala com Deus e o dom de línguas flui tão naturalmente, ou fluía, que as pessoas ouviam em outro idioma. Então por isso que se pedia um tradutor. Ah, mas vai falar assim, então por que quando Paulo disse assim, você que fala em línguas, não fale na hora do culto para não incomodar, ou fale no seu quarto. Por que então que Deus vai usar uma pessoa falando em outro idioma no seu quarto? Eu acho que o apóstolo Paulo, ele é muito 8 ou 80, entendeu? Ele costumava escrever de uma forma muito assim, dura. E quando ele diz, fale no seu quarto, ele está sendo duro, está sendo irônico. Ele então, fale onde ninguém vai te ouvir. É isso que ele está dizendo. Então eu não acredito, mas seja como for, quem fala se sente bem e não incomoda e interfere no culto, é válido, né? Por que não? Desde que a pessoa sirva a Cristo com todo o coração. Essa é a minha opinião. Espero que eu tenha contribuído aí, irmão Tavares. Um beijo no fundo do seu coração. A todos aí da Radical TV, a todos de Angola, que espero muito um dia, em breve, conhecer. Um beijo. A paz pela espada. Ah, peraí. E se inscreve no meu canal, hein? Tchau! O que eu acho sobre línguas estranhas? Em Atos 2, né? Ele diz que os discípulos foram batizados com línguas, mas sim, essas línguas foram batizadas línguas humanas, língua de outros países, até porque os discípulos falavam apenas hebraico e aramaico, somente isso. Então eles naquele momento foram batizados apenas pelas línguas dos homens, que são inglês, o que a gente hoje conhece como inglês, espanhol, grego, romano e etc., né? E quando a gente fala em línguas estranhas e coloca a base de Deus, a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 14, ali vem descrito o que são línguas estranhas a partir do momento que a gente tem uma comunhão com Deus. Aquele momento ali será quando a gente fala em línguas estranhas e para edificação nossa, ou seja, estaremos falando a língua dos anjos, somente Deus irá entender, e nenhuma outra pessoa entenderá, a não ser que receba o dom de interpretar esse dom, interpretação de línguas e etc. Então eu deixo mais ou menos essa explicação, porque tá tudo baseado a diferença está baseada em Atos 2, que fala somente em línguas comuns, né, línguas humanas, né, e em 1 Coríntios, que está falando sobre a língua de Deus, né, aquela língua que a gente trata, né, com Deus em particular, né.
Então, é uma língua que a gente, normalmente, quando a gente ora, acaba algumas pessoas falando que a gente enrola a língua, mas não é enrolar, e sim falar com Deus da forma que Ele gostaria de ouvir, que é no silêncio, no oculto, né? E que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais sobre línguas estranhas. Eu vou deixar um grande abraço, um beijo pro meu amigo Tavares, tá? Da Radical TV. Ó, tamo junto. Paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Rafael aqui da cidade de Assis, interior de São Paulo, do Brasil. Eu fui convidado pela Radical TV para gravar esse pequeno vídeo sobre línguas estranhas. Eu quero relatar o que está escrito ali em Atos capítulo 2, sobre o cumprimento do dia de Pentecoste, ali onde estavam reunidos todos aqueles homens e juntamente com aqueles judeus, quando de repente o Senhor derramou do céu como línguas repartidas de fogo sobre aqueles homens, e aqueles judeus, aqueles homens ficaram confusos, porque eles começaram a ouvir aqueles homens falando no seu próprio idioma. Ou seja, o que eu trago como conhecimento? Que o nosso Deus, Ele nos dá o conhecimento, Ele nos dá o entendimento de nós conhecermos outros idiomas, para que nós possamos proclamar, para que nós possamos declarar as boas novas do Evangelho, para que nós possamos declarar a salvação em Cristo Jesus, assim como foi dado àqueles homens. E sobre esse termo línguas estranhas, que é o tema principal deste vídeo, eu quero ler aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que diz assim: porque o que fala em língua desconhecida ou língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele vai declarar um pouco sobre o falar em línguas. O que eu tenho a dizer para vocês? Que o dom de línguas é um dom dado a Deus ao cristão, é um dom dado àquele que é selado pela promessa, é selado pelo Espírito Santo de Deus. E nós, como servos de Deus, nós precisamos pedir para que o Senhor ele venha derramar sobre nós os dons de língua. Porém, quando a pessoa ela fala línguas estranhas, os sons que são ouvidos pelas pessoas que muitas das vezes não são entendidos, mas porém entendido por Deus, porque é dado a Deus a nós, é dado como um mistério revelado a Deus, aquele homem, aquela mulher, nada mais do que relata aqui em 1 Coríntios 14, que o dom de línguas ele vem para edificação pessoal, ou seja, para edificação daquele que fala em línguas. Ou seja, é necessário que haja um intérprete, é necessário que a gente peça para Deus para que nós possamos interpretar aquilo que nós estamos falando. Porque Deus, Ele entende. Porém, às vezes, ela é dada como estranha a muitos. Né? Isso é o que eu tenho a dizer a vocês, isso é o que eu tenho a declarar a vocês que vão me ouvir, que o dom de línguas é um dom dado a Deus a nós. É um dom dado como línguas estranhas, repartidas de fogo, repartidas de mistério. Amém? Mas para edificação pessoal nossa. Amém? Que Deus abençoe a todos que vão me ouvir. Você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo o pastor Tavares me pediu para estar falando sobre línguas e é um assunto muito vasto, irmãos. Em 2 minutos é muito difícil para resumir esse assunto, então eu vou ficar deixando muito a desejar. Mas o que eu posso dizer a respeito é que se você pegar em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 a seguir, Paulo está mostrando ali o dom de falar em línguas, né? E o dom de falar em línguas, ele só serve para edificar você mesmo, né? Embora que a gente tenha visto hoje, nos dias de hoje, que as pessoas acham que falar em língua é algum poder. É sim, mas só para o próprio indivíduo. Inclusive é que Paulo ele aborda no texto de 1 Coríntios 14, a seguir, você lendo todo o texto, você vai achar isso, que a edificação é só para o indivíduo. Agora, se tiver na igreja intérprete para purificar a igreja, uma vez sendo falado em línguas, porque eu já vi isso, eu acho que você também na igreja, a purificação, né? Louvado seja Deus, onde um fala em línguas e o outro interpreta. Eu já vi isso, né? E acredito que você também. E essa interpretação muitas vezes essa interpretação que vem é uma exortação pedindo para o povo se arrepender, muitas vezes, dos maus caminhos que eles, mesmo como os filhos de Deus, estão fazendo coisas que não devem. Né? Então é uma exortação trazendo uma reflexão para o sujeito ter consciência dos seus atos. Então outro ponto é que falar em línguas, quando você fala em línguas, tem muita gente que só fala pequenos trechos. Então isso acontece quando o indivíduo não conseguiu se libertar de alguns pecados ocultos que tem no coração e ele sempre fala aquele ponto ali.
que só o Espírito Santo, né, e Deus vão ter acesso àquela libertação ali, aquele pecado oculto, e ele só fica falando aquela pequena frase ali. Aí quando ele é liberto daquela situação, ele vai aumentar, vai falar mais em línguas. Por quê? Eu sou uma experiência real, porque durante 17 anos da minha vida eu sempre falava em língua e falava pequenos trechos, né? E quando eu fui liberto, agora hoje, quando eu vou falar, falo muito, mas muito línguas, e diferente, nunca fico repetindo a mesma língua. Então o tempo acabou, não dá mais tempo. A paz do Senhor a todos, e eu vou fazer uma pregação a respeito disso. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Um abraço a todos da Radical TV, amém. Um grande abraço aí pro meu irmão Tavares. Aqui é o Helry, do canal Evangelho Underground, e a respeito das línguas estranhas, aqueles idiomas que foram ditos em Atos 2, no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa judaica, né? Aqueles idiomas que muitas pessoas acreditam ser línguas estranhas eram idiomas que já existiam no planeta Terra. Tanto é que a palavra usada lá no original é a palavra kainos, tá bom? E você pode ver que eram idiomas já existentes, isso aí está na Bíblia, Atos 2:8, Atos 2:11, né? E aquilo ali não foi para se cumprir promessa de batismo com Espírito Santo, não. Aquilo ali foi para se cumprir uma profecia que já tinha sido dita em Joel 2:28. O apóstolo Pedro diz isso claramente em Atos 2:16. Né? Agora, existem as línguas ininteligíveis. 1 Coríntios 14, por exemplo. Lá a palavra já não é kainos. Lá a palavra é neos, né? Mas Paulo em momento algum chama de batismo com o Espírito Santo e ainda deixa várias regras e restrições quanto a esse dom, digamos assim. Não pode falar mais de um ao mesmo tempo, não pode ser mais de 3, tem que haver um intérprete. E ele aconselha a não usar isso aí, onde a reunião só tem pessoas da mesma nacionalidade. Né? Ou então que você fale sozinho com Deus. Pronto, é simples assim. Então não eram línguas estranhas em Atos 2, ok? Que Deus continue abençoando cada um, abençoando suas famílias. Obrigado, até a próxima. Bíblia e terço na mão, foi assim que eles entraram, trazendo a escravidão. Falsos profetas aliados da besta, o que mais interessava era a nossa riqueza, os minerais da terra, o meu povo assim sofria. Dia após dia viam falsas profecias, confissões obrigatórias, estratégia para matar. Os negros mais sinceros acabavam. Apocalipse, a revelação, prepara o teu coração. Viagem sinistra sobre meditação. João foi levado à ilha de Patmos, arrebatado em visão. Presente, futuro, Apocalipse faz menção. O tempo está próximo, já vês a tribulação. Vidas são ceifadas por causa de um tostão. Tá tudo no avesso, os homens mudaram.